uma notícia grave, gravíssima, a meu ver, né, que reforça as nossas preocupações em relação ao comportamento de juízes, procuradores, enfim, principalmente agora que o Supremo Tribunal Federal quer que os veículos sejam responsabilizados por entrevistados, né, quer dizer, os veículos de comunicação. O que aconteceu? Vocês se lembram que na campanha para o governo do estado de São Paulo, de 2022, houve uma farsa em Paraisópolis. A Jovem Pan estava preparada para fazer uma matéria dizendo que o Tarcísio era alvo do crime organizado, um tiroteio perto da campanha dele. Tudo indica que uma pessoa foi morta, que aliás estava desarmada, né? Nesse, entre aspas, tiroteio, tudo indica que ela foi morta por um segurança da campanha do Tarcísio. Tudo isso foi filmado por um repórter da Jovem Pan. Esse repórter da Jovem Pan concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, que teve ampla repercussão. Depois disso, a gente comentou o caso, Joaquim comentou o caso, fez matérias. Joaquim de Carvalho entrevistou a viúva do rapaz assassinado, entrevistou outras pessoas que estavam lá. E esse repórter, nessa apuração do Ministério Público, disse que não, que teve que apagar as imagens, mas nunca falou que foi uma farsa. Óbvio que, na verdade, não é ele que interpreta, ele fala os fatos. Quem interpreta são os jornalistas, né? A campanha do Tarcísio, de fato, armou um evento de Paraisópolis durante a campanha para o governo do estado, né? Aí o que acontece? O juiz arquiva a investigação contra o Tarcísio, o juiz não, o promotor, ele pede o arquivamento da investigação contra o Tarcísio de Freitas, dizendo não, foi só um episódio policial, quando não foi, na verdade, foi uma armação de campanha, né? E depois que ele faz esse arquivamento, ele pede uma investigação contra o repórter da Folha de São Paulo e contra o Joaquim de Carvalho, porque, segundo ele, a partir da entrevista do repórter da Jovem Pan, os dois teriam propagado informações falsas, né? Obviamente que isso não tem uma relação direta com a decisão do Supremo, que trata só da questão de indenização civil, mas isso mostra como o judiciário, como o direito muitas vezes é de direita, né? Coisas que as pessoas já sabem. Então é isso, quer dizer, na verdade, blindou o Tarcísio, protegeu o governador de São Paulo e está atacando tanto a Folha quanto o Joaquim de Carvalho. Por isso que a gente noticiou ontem como manchete: promotor arquiva caso sobre tiroteio em Paraisópolis e ataca a liberdade de expressão. Obrigado aqui a Valéria Reiter, dizendo, ó, bom dia, viva a liberdade de expressão. Todo cuidado é pouco, né, com juízes, procuradores, principalmente se eles se sentirem empoderados depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista sobre isso. Não, veja bem, é só para punir abusos, mas com responsabilidade. E esse caso é muito emblemático. Por quê? Porque, na verdade, o juiz, o promotor está interpretando como falso uma entrevista verdadeira, né? Porque tudo que o repórter disse é confirmado. Ele foi obrigado a apagar as imagens por um integrante da campanha do Tarcísio. Resumindo, tem um promotor eleitoral, ele quer me prender. Não a mim só. A mim, o repórter da Folha, e quer tomar o depoimento dos diretores, do Galera TUS 247 e da Folha de São Paulo, aí que seria o diretor da Folha de São Paulo. Agora, que eu não sei se seria o próprio publisher ou seria o diretor de redação, mas enfim, é o que ele fala só dos diretores. E ele pede qualificação já dos repórteres, no meu caso, inclusive. É uma coisa muito abusiva. Por quê? Porque eu fiz uma reportagem. Então, esse procurador, esse promotor, na verdade, eleitoral, primeira zona eleitoral, ele arquivou uma representação, e tudo é estranho aí, viu? Que era uma representação feita por uma pessoa ligada ao Podemos. Podemos era o partido do Deltan Dallagnol. Então, essa pessoa pediu investigação sobre o Tarcísio na época da eleição e juntou as matérias do 247. Tá? E juntou as matérias do 247 e também da Folha de São Paulo. Tá? Foi os dois veículos que cobriram mais intensamente e de maneira crítica o que ocorreu lá no Paraisópolis na véspera da eleição. E esta pessoa, inclusive, ela apresentou uma representação, inclusive com números errados do CPF, o endereço estranho, porque disse que morava num hotel, mas, de qualquer forma, pelo relato do promotor, conseguiram localizar, tomou o depoimento dele, e ele só disse que encaminhou as matérias que tinham saído na imprensa, porque queria apuração contra o Tarcísio. Podemos hoje é base do Tarcísio, da Assembleia, mas vamos lá. Aí, o que fez? O promotor disse, por favor, que vá com o Tarcísio, porque não há o que investigar em relação a ele. Mas eu quero o depoimento e a qualificação e indiciamento dos repórteres, e dá o meu nome, e dá o nome do repórter da Folha de São Paulo. Eu nunca vi isso, porque o que eu fiz foi reportagem, e o despacho dele, a promoção de arquivamento, tem erros. Por exemplo, ele me atribui de entrevistar a entrevista ao cinegrafista da Jovem Pan. Eu não entrevistei o cinegrafista da Jovem Pan, então eu não posso ter distorcido. Como é que eu vou distorcer o que eu não fiz? Não tem entrevista. Eu entrevistei o pai da vítima e a viúva, mais de uma vez. E o pai dizendo que o filho não tinha ligação com o crime organizado, e a esposa dizendo que também não tinha ligação com o crime organizado, e que não era uma pessoa que andava armada, e a polícia efetivamente não encontrou arma.
E ali, a própria investigação da polícia, do inquérito, não encontrou a autoria do disparo que matou o Felipe, que era o morador de Paraisópolis. E aí, você tinha 2 policiais que eram do serviço reservado do quartel-general da Polícia Militar que estavam lá. Um deles, o Henrique, a quem se atribuiu no primeiro momento a autoria do disparo fatal, que matou, né, o Felipe, ele tinha feito curso da ABIN. Nós contamos. E contamos que o serviço reservado não faz segurança de candidato a governador. Por que estavam lá? Bom, estava lá. Depois tinha 2 também do serviço reservado do 16º Batalhão. E aí você tinha, depois, a da equipe ostensiva do bairro, que era comandada pelo tenente Ronald. Aí o promotor fala que o tenente Ronald é que deu o tiro fatal. Não está isso no inquérito. O inquérito não aponta a autoria, por isso houve o arquivamento do inquérito de homicídio. Aí ele diz isso, diz que nós construímos uma farsa, mas qual é a farsa? Criticar, cobrir de maneira crítica uma investigação que sequer apontou a autoria, isso é farsa. O que é farsa? Mostrar que contar a partir da entrevista que foi dada para o repórter da Folha, que um agente da ABIN, esse efetivamente agente da ABIN, não um policial militar que fez curso da ABIN poucos meses antes, mas um agente da ABIN que estava licenciado e que, segundo o cinegrafista contou a Folha, a entrevista da Folha, pediu que ele apagasse as imagens que tinham sido feitas naquela ocasião. Isso é, no mínimo, estranho. Nós contamos que a polícia militar tinha recolhido as cápsulas, portanto, alterou a cena do crime. Isso também é estranho. Nós contamos que o Felipe ficou tempo lá estendido, tinha as imagens, ele não se mexia, poderia já estar morto, mas isso é uma coisa que a perícia teria que apurar, a justiça teria que apurar, mas ele ficou durante um tempo e não se esperou que fizesse ali o exame de local com o corpo lá. Disseram que ele estava vivo, e depois de algum tempo colocaram no viatura, levaram para o hospital, e lá no hospital ele foi dado como morto. E aí há um testemunho da própria viúva de que no caminho eles pararam um tempo com o corpo num posto de gasolina. Não sei se é verdade, mas a polícia nunca chamou a viúva para que ela conte, relate como é que ela soube disso, quais são as pessoas que viram isso. E o que nós cobrimos, o que nós dissemos na ocasião? Que a investigação, ela tinha falhas, tinha lacunas, ela deveria ser melhor investigada. E tanto não foi que não se apontou a autoria. Quer dizer, tinham vários policiais ali. A perícia diz que recolheu a arma do tenente Ronald e diz que recolheu a arma do soldado Henrique. O Henrique apontado no primeiro momento como autor do disparo. O Ronald, num segundo momento, como possível autor do disparo. Fez exame de balística, disse nenhum, não dá para concluir que foram eles. Então, de quem foi? Existiam outras pessoas lá, tinham seguranças do Tarcísio lá. Tinha um que era da Polícia Federal, que tinha sido candidato a deputado, que eu procurei e não quis dar entrevista, chama Danilo Campetti, o mesmo que foi lá com o Lula de maneira ostensiva quando o Lula veio do funeral do neto dele. Também é a mesma pessoa, Danilo Campetti, que estava em Juiz de Fora fazendo a segurança do Bolsonaro naquela ocasião. Então nós contamos quem eram essas pessoas e olha, tudo isso é estranho, e neste Danilo Campetti, ou na arma deste Danilo Campetti, segundo as informações que estavam disponíveis, porque o relatório correu sob sigilo, eu tive algumas informações sobre ele, dei essas informações, mas o Danilo, não houve nem perícia na arma do Danilo. E não se descobriu a autoria, portanto, é um caso que precisava ser melhor investigado. E no curso do inquérito, também nós contamos isso, a família não recebeu nem a moto que era da vítima. Essa moto nunca foi entregue à família, pertencia a ele. Celular, isso era importantíssimo devolver à família, porque pode ser que houvesse algum tipo de conversa ali no celular que poderia ajudar a esclarecer algo. Não devolveram para a família. Eu consegui alguma conversa do Felipe que a viúva mandou para ele meia hora antes do crime, porque foi um homicídio. Meia hora do homicídio, né? E os dois estavam conversando. Ela estava pedindo que levasse alimentos para as crianças, porque eles têm 3 filhos. E estavam lá conversando e logo depois ele morreu. Então, eu quero dizer que precisava ser melhor investigado. Isso, como repórter, eu cobrei. E aí, agora, o que faz o promotor? Quer me qualificar. Quer não, decidiu, determinou que a Polícia Federal se me qualifique. Quer me prender. O que é um absurdo. Absurdo, eu nunca vi isso na vida. Mas aquilo que eu falei para vocês, o Supremo está abrindo a porteira. Está abrindo a porteira. E hoje eu recebi manifestação de vários jornalistas, e quero destacar aqui os colegas da TV Globo, porque me procuraram, com quem eu trabalhei, me conhecem, todos para manifestar solidariedade, considerar absurdo, tá? Então, considerar absurdo o que ocorreu. Então, está tendo solidariedade, as entidades estão se manifestando, porque não pense que isso fica em mim. Nem vai ficar no repórter da Folha. Nem vai ficar no constrangimento dos dirigentes, como Leonardo Atucho, de ter que ir lá e prestar depoimento. Não vai ficar. Isso é um cerco que se faz contra a imprensa.